Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao De Frente com o Gui. Que Gui? Eu, Gui da Imagética. Essa é uma série de entrevistas que eu vou fazer com vários fisioterapeutas referência, cada um em sua área. O objetivo aqui é inspirar e direcionar alunos e fisioterapeutas para uma profissão, para uma fisioterapia cada vez mais valorizada e capacitada. Hoje eu tenho um convidado que há algum tempo, alguns meses atrás, entrou em contato e me falou o seguinte: sabia que hipnose tem muito a ver com imagética motora? E na hora veio aquele estalo. E não é que é verdade? Vou ouvir o que ele tem para dizer. O convidado de hoje, ele trabalha com hipnose, ele não só trabalha como dá cursos, e trabalha com outras áreas também, e eu quero que ele descreva aqui para a gente. Então, João Paulo Santos é o nosso convidado hoje. Ele vai se apresentar e vai discorrer um pouquinho para vocês hoje sobre o que ele trabalha, sobre o tema, e por isso eu quero que ele se apresente. Bom dia, João. Seja bem-vindo ao De Frente com o Gui. Se apresenta para a gente. Bom dia, Gui. Bom dia a todos que aí nos acompanham. Como o Gui bem mesmo disse, eu sou o João Paulo. Eu sou fisioterapeuta já formado há quase 12 anos. Atualmente moro em Blumenau, Santa Catarina. Trabalho bastante com pacientes com dor, pacientes em recuperação de lesões, acidentes, pacientes neurológicos. Tenho formação completa em osteopatia, trabalho bastante com terapia manual e estou aí então para compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história, né? Sobre um pouquinho do porquê eu comecei então a trabalhar com uma coisa que para muita gente é desconhecida, para muita gente é curiosa, mas que é uma ferramenta muito importante e muito eficaz que nós, fisioterapeutas, podemos trabalhar então. E eu fico à disposição aí para a gente bater esse papo e compartilhar com vocês aquilo que possa acrescentar a todos. É isso aí. Deixa eu ver se não está mudo. Está ótimo, tá ligado. João, é muito interessante saber quem está comprometido com a fisioterapia hoje em dia, quem está comprometido não só com os pacientes, com a profissão, mas em trazer cada vez melhores resultados dentro disso e também baseados no que a ciência mostra para a gente, né? E a gente vê nessa apresentação o seu gabarito, o que você tem não só estudado, mas também utilizado no seu dia a dia como clínico. E é muito bom ter você aqui. Espero que a gente consiga ter ali uma conversa bem tranquila, objetiva, que é também o objetivo aqui desse quadro, né? Ser direto ao ponto, fazer essa apresentação e trazer para todo mundo também um conteúdo de qualidade na área que a gente está conversando. Mas vamos lá, você falou para a gente sobre todas essas formações suas e cada um tem uma história, né? Cada um tem o porquê que chegou a trabalhar como está hoje em dia. Em um momento oportuno eu vou falar a minha história aqui, mas o objetivo hoje é você dizer para a gente como que você, ou por que você trabalha com o que você trabalha hoje, como que você chegou onde você está hoje. É bem interessante, Gui, que a gente sai da faculdade sentindo-se ao mesmo tempo com aquela avidez de querer ajudar as pessoas, mas também com uma certa insegurança de por qual caminho eu vou traçar, né, a minha caminhada profissional. E durante a nossa caminhada, nós vamos aprendendo muitas coisas. Nós vamos tendo consciência de algumas coisas que, às vezes, a nossa formação da faculdade não nos deu todo aquele entendimento. Então, no momento certo, chega o ponto em que eu preciso traçar um caminho próprio para que eu mesmo possa ajudar melhor os meus pacientes. Por que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje? Porque eu percebi que os meus pacientes eram muito mais do que uma simples disfunção, do que uma dor, do que um problema ortopédico, do que um problema neurológico. Eu passei a olhar a pessoa com um olhar mais abrangente. E isso vem muito de encontro àquela dicotomia entre o modelo biomédico e o modelo biopsicossocial, onde nós somos levados a olhar o nosso paciente não apenas como uma dor, como uma disfunção, mas uma pessoa que tem todo um contexto que está envolvido naquilo que ele está vivendo, e eu me sentia, às vezes,
precisando dar mais ao meu paciente sem conseguir dar aquilo que ele precisava, né? Eu chegava em até um certo ponto com o meu tratamento com ele e eu via que não evoluía e eu comecei a me questionar o porquê. Por que eu não consigo evoluir com esse paciente? E eu vi que estava me faltando alguns conhecimentos que naquela época da minha vida eu não tinha, eu passei então a estudar. Passei a estudar bastante o modelo biopsicossocial, passei a estudar bastante, buscar entender um pouco melhor sobre dor, algo que é tão corriqueiro, que nós lidamos muito hoje em dia na nossa clínica com os nossos pacientes, mas que muitos profissionais hoje não sabem ao certo o que é dor. Por quê? Estavam muito presos lá ao modelo biomédico, onde a dor, a disfunção, era apenas por uma alteração do tecido, por uma lesão, e nós sabemos que isso não é aquilo que a ciência nos mostra. Vai muito além disso. Então, ficava faltando para mim dar ao meu paciente aquele além. Por isso que eu busquei estudar sobre comportamento humano, sobre a mente, sobre emoções. Então, eu me deparei com a hipnose. E quando eu conheci o que era a hipnose, eu disse, nossa, essa ferramenta pode me ajudar muito em alguns pontos específicos nos quais eu tenho dificuldade com os meus pacientes. Por isso que eu busquei estudar a respeito de hipnose, por isso que eu busquei me tornar um trainer de hipnoterapia e hoje eu sou o único fisioterapeuta da América Latina que é credenciado como trainer de hipnoterapia da American Board of Hypnotherapy, que é o Conselho Americano de Hipnose. Porque eu queria dar aos meus pacientes aquilo que de melhor eu tinha para oferecer, dentro daquilo que a ciência nos coloca, dentro, né, de uma realidade onde realmente o terapeuta e o paciente estabelecem ali uma relação de confiança, onde um quer ajudar o outro a evoluir, a melhorar. Então, eu busquei essas ferramentas para que hoje eu pudesse olhar para o meu paciente com um olhar mais abrangente, com um olhar onde eu consigo, de certa forma, trabalhar o bio, o psico e o social com esse paciente. Trabalhar a parte funcional, trabalhar a parte física, ajudá-lo a entender um pouco melhor o que está acontecendo no contexto de dor, de disfunção que ele está vivendo, e assim, dentro da minha prática de fisioterapeuta, ajudar com ferramentas mais pontuais esse paciente a evoluir. Então, a minha busca profissional, ela surgiu de uma insatisfação e de um sentimento de certa incapacidade de querer fazer mais e não conseguir. E muitos fisioterapeutas hoje em dia têm esse sentimento, porém muitos acabam trilhando caminhos diferentes para chegar àquilo que tem como objetivo, que é ajudar o paciente. E a melhor escolha que nós, como profissionais, podemos fazer é basear a nossa busca de conhecimento naquilo que a ciência nos mostra. Então, sempre buscar aquilo que tem a melhor evidência, sempre buscar aquilo que está mais atualizado, porque o que nós mais vemos, infelizmente, na área da saúde hoje, são profissionais que não se atualizam e ficam oferecendo aos pacientes abordagens e tratamentos que estão totalmente ultrapassados e que ajudam muito pouco esse paciente a melhorar. Então, esse é um pouquinho da minha história e da minha busca para que hoje eu me tornasse um profissional que busca oferecer um tratamento mais holístico. Holístico no sentido de trabalhar com o paciente cada um dos aspectos que podem e que estão envolvidos no problema que ele está apresentando. Legal. É interessante a gente ouvir isso da perspectiva justamente contemporânea da fisioterapia, ou seja, uma intervenção cada vez mais, não vou dizer aqui global, mas abrangente justamente em aspectos que influenciam diretamente na disfunção física que acaba sendo o que a gente atua principalmente. Seja de uma sensação, no caso dor, ou seja de uma alteração do movimento, né? E é interessante que a gente ouça isso porque é bem o que a gente quer para os fisioterapeutas hoje em dia oferecendo para os pacientes. E quem que seriam, João, esses pacientes? Ou seja, quem que se beneficia? Porque quando a gente pensa em fisioterapia, em abordagens, nem sempre tudo serve para todo mundo. Ou às vezes tem uma certa especificidade, um direcionamento,
algo que defina melhor para a gente que aquele paciente é mais elegível para a nossa técnica ou as nossas ferramentas para aquele paciente e que seria então beneficiado de forma mais aguda, melhor, do que necessariamente jogar ao vento e qualquer paciente receber essas técnicas ou essas ferramentas. Quem que seria principalmente esse paciente? Olha, Gui, os pacientes que mais acabam se beneficiando com essa abordagem dentro do modelo biopsicossocial são aqueles pacientes que realmente sofrem com uma dor mais aguda, que geralmente pode ser relacionada a alguma lesão, algum acidente, os pacientes com dor crônica, e hoje nós sabemos que a dor crônica é uma doença, foi reconhecida, né, pela Organização Mundial da Saúde, foi colocada dentro do CID como uma doença, porque tem todo um arsenal de pontos que levam a gente a compreender que aquilo é uma alteração, né? Então, pacientes com dores crônicas, pacientes com lesões neurológicas, onde nós ajudamos esse paciente com o trabalho físico da terapia, mais o trabalho conjugando a parte física com a parte mental, a imagem mental, a recuperar, a melhorar o padrão de movimento, refinar o movimento, né? Pacientes que estão buscando não uma reabilitação, mas também um aperfeiçoamento das suas próprias capacidades físicas, como os pacientes atletas. Então, nós temos uma gama até que grande de pacientes que podem se beneficiar quando nós associamos a fisioterapia, aquilo que é nosso, que é o movimento, né? Que é a busca da funcionalidade, com uma abordagem que potencializa essa busca. E eu acho que isso é o mais interessante de nós colocarmos, porque quando nós falamos de práticas que são integrativas, ou seja, práticas que eu posso acoplar ao meu arsenal terapêutico para ajudar o meu paciente, não é uma prática que eu quero substituir uma coisa pela outra, de forma alguma. Jamais nós vamos substituir a cinesioterapia, o exercício físico, por qualquer outra terapia que não seja isso. Então, se nós temos terapias complementares integrativas, então eu posso ver se essa terapia, ela me ajuda como um complemento para o meu objetivo principal, que é a melhora da função, a melhora da dor, né, da convivência, e às vezes quando nós falamos em melhora da dor, nem sempre essa melhora é possível, e muitas pessoas acabam não entendendo isso, né? Mas se eu consigo ajudar o meu paciente que tem aquela dor crônica, difícil de diminuir ali o seu limiar, mas se ele consegue ter uma funcionalidade melhor, uma qualidade de vida melhor, mesmo convivendo com a dor, para mim, eu cumpri a minha missão, né? Então, a grande busca, Gui, é de ajudar as pessoas a compreenderem que nós podemos fazer muito mais do que nós achamos que podemos. Só que muitas pessoas não sabem por onde andar. E nós temos várias abordagens, várias terapias que podem nos ajudar, que podem acrescentar e que podem ser positivas para o nosso tratamento. Quais as terapias que eu, como fisioterapeuta, devo buscar para associar aquilo que é o meu fazer clínico? Principalmente aquilo que tem uma evidência científica positiva. Porque muitas práticas integrativas, infelizmente, não têm um embasamento científico, né? Estão aí elencadas dentre várias que nós temos dentro das práticas integrativas complementares, só que aquilo que nós devemos realmente buscar e aplicar é aquilo que traz uma evidência positiva. Porque eu não posso ficar ludibriando o meu paciente, enganando o meu paciente e trabalhando apenas com crenças, né? Porque muitas terapias alternativas trabalham apenas com crenças, de que, ó, aquela energia, aquela coisa, e não é bem assim, né? Então, vamos trabalhar com aquilo que a ciência nos mostra que tem uma efetividade. E aquele lance, serve para tudo? Não serve para tudo. Não existe um remédio que cura todas as doenças. Da mesma forma que não existe qualquer tipo de terapia que sirva para tudo. Então, vamos buscar aprender e ver, colocar cada coisinha dentro da sua gaveta certa para utilizar da melhor forma. E até para fazer jus, né, ao quadro, eu vou trocar meu óculos aqui, para a gente perguntar uma coisa agora, ou para a gente discutir uma coisa que é interessante de acordo com isso que você falou. Quem se beneficia são tais pacientes. Agora a pergunta indo para esse lado é, como que essa área pode ajudar as pessoas? Ou seja,
Quando a gente pensa em imagética, por exemplo, a gente só acha que a pessoa vai ficar imaginando e isso vai resolver tudo, seja dor, seja movimento. E a verdade, a pessoa não entende que, por exemplo, o princípio da imagética é fazer com que a pessoa, primeiro, tenha consciência do que ela está sentindo de verdade, do que ela visualiza e tem como efeito de comportamento, de aprendizado, etc. Então, como que, por exemplo, a área que você atua hoje em dia pode ajudar as pessoas? É só na promoção, né, de saúde? É na reabilitação? Previne, só trata, só melhora a performance? É só voltado não, porque a resposta anterior foi essa, mas ela ajuda somente de uma forma em que a pessoa já tem um problema e ela precisa tratar esse problema, como por exemplo na reabilitação física, ou ela ajuda também de uma forma mais abrangente, por exemplo? Gui, essa pergunta é bem interessante porque realmente nós estamos percebendo que é uma luta dos profissionais que estão se atualizando de conscientizar as pessoas de que é muito mais do que até então nós achávamos que era. E quando nós falamos o modelo biopsicossocial, às vezes dá um tilt na cabeça das pessoas, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender que uma dor pode surgir, pode acontecer sem ter nenhuma lesão. E isso não entra na cabeça das pessoas. Quando você pega um exame de imagem e você analisa aquele exame e fala para o paciente, olha, meu querido, a dor que você está apresentando não é justificada por este exame. E as pessoas perguntam, então, por que dói? Né? E aí, nós explicarmos e ajudarmos as pessoas a compreenderem que é muito mais do que até então se sabia hoje, é um grande, vamos dizer assim, uma grande luta, uma grande batalha que nós temos que travar. E eu penso que a abordagem que eu estou buscando trabalhar hoje, difundir para as pessoas, é principalmente ajudá-las a enxergar de uma forma um pouco mais ampliada a realidade do que são as coisas hoje, né? E também ajudar aos fisioterapeutas, aos profissionais, a trabalhar também de uma forma com um olhar um pouco mais abrangente e nem tanto focado em uma coisa só, porque o nosso paciente é multidimensional. Entendi. É claro que nós não queremos ser super-heróis e fazer a vez de outros profissionais, de forma alguma. Cada um vai trabalhar dentro da sua própria atribuição. Mas se eu tiver ferramentas que me ajudem, até certo ponto, a trabalhar dimensões que eu não conseguiria trabalhar antes sem ter tais ferramentas, isso me ajudaria muito, né? Então, em que esse trabalho ajuda as pessoas? Principalmente Legal. a compreender que o meu ser, a minha saúde, a minha doença tem diversas dimensões, as quais, se uma não estiver legal, pode influenciar na outra. E no meu tratamento, se eu tenho um problema físico, mas que também tem uma carga emocional, um componente emocional, e eu acabo focando o meu tratamento apenas na parte física, a chance de eu ter um insucesso ou não atingir o meu objetivo, ela é considerável. Agora, quando eu tenho consciência de que a minha saúde ela é multidimensional, que tem várias dimensões da minha vida, que se entrelaçam entre si para trazer para mim a minha sensação de bem-estar ou de mal-estar, de saúde ou de doença, de dor, eu acabo tendo a consciência de que se eu trabalho de forma adequada essas dimensões em conjunto, a possibilidade de eu ter um resultado mais positivo e mais incisivo com esse paciente é melhor. Então, a grande luta é de mostrar para as pessoas que, olha, não é apenas uma dor nas costas, não é apenas uma lesão, não é apenas isso que você está vivendo. Tem outras coisas que nós também podemos trabalhar, que influenciam dentro do que você está vivendo e que podem trazer para você uma melhora, podem trazer para você mais qualidade de vida, podem trazer para você mais funcionalidade. Então, eu acho que a minha área e aquilo que eu quero propor para as pessoas e difundir é realmente olhar para o paciente com um olhar mais abrangente, que muitos terapeutas e muitos profissionais, infelizmente, não conseguem ter. E aí vem a próxima questão, então.
como que os fisioterapeutas podem acessar não só esse aprendizado, esse conteúdo, mas essa formação para que eles consigam ter justamente esse tipo de abordagem, esse tipo de visão e, obviamente, esse tipo de qualificação. Interessante que essa pergunta eu também me fazia, porque quando eu me atinei, quando eu tive consciência dessa necessidade de abordar o meu paciente de uma forma mais abrangente, né, tentando trabalhar com ele outras dimensões que eu, como fisioterapeuta, não tinha uma qualificação, não tinha uma habilidade, o que eu fiz foi buscar estudar, né? E eu estudei muito, eu busquei muito, e eu penso que cada profissional tem que ter essa busca constante por atualização, por adquirir conhecimento que seja aplicável à sua prática clínica, e eu confesso que quando eu me atinei a isso e eu decidi estudar a respeito de hipnose, eu fiquei, de certa forma, perdido. Por quê? Tinham muitos cursos e muito conteúdo, muita coisa boa que realmente as pessoas devem buscar e devem estudar, só que não tinha nada que me ajudasse, me desse um caminho para que, olha, aplique assim, assim, assado dentro da tua prática clínica, né? Então, hoje, o que eu posso dizer para as pessoas é que hoje já existe, né, uma forma de você realmente aprender certas coisas que podem ter uma aplicabilidade pontual dentro da sua prática clínica, coisa que na minha época, infelizmente, não tinha ali há 4, 5 anos atrás. Por isso que eu busquei me qualificar para me tornar um professor, um trainer de hipnose, porque hoje eu consigo ajudar as pessoas a compreender um pouco melhor como aplicar essa ferramenta dentro da prática clínica do fisioterapeuta. Dá para tudo? Não dá para tudo, mas dá para muita coisa. E existem evidências científicas positivas para muitas coisas dentro da nossa prática clínica. Por isso, o que eu gostaria que as pessoas compreendessem é que, se você quer buscar um conhecimento, busque um conhecimento que te leve a uma aplicabilidade o mais rápida possível, para que você não fique andando ali em círculos, né? Se você conseguir uma linha reta, vá e chegue ao seu objetivo. E hoje eu assumi a missão de difundir este conhecimento para as pessoas. Então, nós temos no Instagram o nosso perfil Hipnofisio, onde nós partilhamos e compartilhamos bastante conteúdo a respeito de hipnose, aplicada à prática clínica da fisioterapia, e nós temos hoje já o nosso curso de formação em hipnoterapia para fisioterapeutas, um primeiro curso com foco no tratamento da dor, que é onde a hipnose tem uma grande aplicabilidade e várias evidências científicas positivas quando nós sabemos aplicá-la dentro de um contexto. E veja que não é simplesmente aprender o que é hipnose, como hipnotizar, porque é uma técnica. Porém, é necessário que nós saibamos como aplicar essa técnica dentro de um contexto e para um determinado objetivo, né? Então, se eu quero saber se algo funciona, eu tenho que fazer aquela pergunta picô, não é? Eu tenho que saber para que tipo de pessoa, para que tipo de disfunção, para que tipo de paciente, em quanto tempo, enfim, é algo muito direcionado. Então, se você que é fisioterapeuta que está nos acompanhando hoje, quer aprender mais a respeito de como aplicar a hipnose dentro da sua prática clínica, eu convido você a aprender comigo, a aprender no nosso Instagram, nas nossas lives, seguir e compartilhar o conteúdo que nós compartilhamos com as pessoas, e se você quiser se especializar, hoje você já tem a oportunidade de realizar um curso que vai te possibilitar aplicar diretamente na tua prática clínica a hipnose para o tratamento da dor. Legal, é isso aí. E eu já gostaria de adiantar que a gente vai ter uma edição aqui em Rio Claro, então eu convido todo mundo para lá no perfil do Hipnofisio, lá no meu perfil, vocês conseguem ter acesso ao site, conseguem fazer a inscrição para o curso. Deem preferência para fazer aqui em Rio Claro, tá? Eu quero todo mundo aqui conhecendo a clínica, conhecendo o João e tudo mais. Mas também a gente tem as outras turmas que vão acontecer desse ano e lá no site vocês vão ver. Mas para finalizar, vem aquela vozinha triste agora, né? Que a gente queria continuar o bate-papo, mas eu queria, João, que você resumisse para mim, isso não está dentro do roteiro, é justamente para deixar o convidado
com o start ali, com o feeling de falar o que vem na mente. Resuma pra gente, se possível, em uma frase, o que é fisioterapia para você. Difícil, né? Olha, é difícil. Por isso que eu não mando no roteiro. É difícil. Fisioterapia para mim é tanta coisa, mas eu acho que o que mais é fisioterapia para mim é ajudar a pessoa a encontrar a sua própria capacidade. Porque quando nós tratamos de pessoas que têm alguma certa dificuldade motora, enfim, por conta de N coisas que podem ter acontecido, essa própria pessoa às vezes não consegue enxergar a capacidade que está nela por diversas coisas. E eu acho que uma das grandes missões e o que é fisioterapia para mim é realmente lembrar as pessoas de que existe dentro dela uma capacidade que pode estar escondida e camuflada por diversas coisas, mas que quando tem a ajuda profissional adequada, ela consegue, então, despertar essa capacidade. Então, a frase que eu resumo fisioterapia para mim é: fisioterapia é lembrar as pessoas da capacidade que elas têm de se tornarem melhor. Perfeito, muito bom. Eu acho que isso vai elucidar para muita gente, não só paciente, mas também os fisioterapeutas e alunos, dessa profissão que a gente tem, dessa missão que a gente recebe e não só recebe, mas também confia e toma, né, como ponto ali de partida quando a gente recebe nosso diploma, mas se a gente for pensar, desde quando a gente entra na faculdade, e essa missão a gente então coloca para acontecer e faz acontecer. Queria agradecer, João, você por ter tomado esse tempinho com a gente e disponibilizado esse tempo para conversar, para encorajar mais fisioterapeutas e, como eu disse, o objetivo aqui é trazer inspiração e direcionamento para os alunos e também para quem já é formado, trazendo uma profissão mais valorizada e, obviamente, profissionais mais capacitados para intervir com os pacientes, com as pessoas que a gente recebe na nossa clínica ou até no teleatendimento hoje em dia faz a intervenção. Então, muito obrigado. Se você quiser dizer mais alguma coisa para o pessoal, está aberto o microfone e a gente vai finalizando mais uma entrevista aqui de frente com o Gui. Eu que agradeço, Gui, pela sua disponibilidade, né, a sua abertura para que a gente pudesse realmente contribuir com essa difusão de conhecimento e para que a gente ajude tanto profissionais quanto estudantes, quanto pacientes a compreender que hoje nós temos uma fisioterapia que é bastante resolutiva, desde que nós busquemos aquilo que a ciência nos mostra. Né? Então, a grande luta é nós trazermos a prática científica para a nossa prática clínica para ajudar melhor os nossos pacientes. E eu acho que essa é a nossa grande missão, né? Difundir conhecimento, compartilhar com as pessoas, porque assim nós nos tornamos profissionais melhores e podemos ajudar melhor as pessoas. Então, muito obrigado por essa oportunidade e fico à disposição para qualquer dúvida que as pessoas tiverem a partir dessa nossa conversa. É isso aí, pessoal. Então, convido vocês para seguirem lá no Instagram. O João está como Hipnofísio, sigam a página, aprendam mais com ele, continuem aqui com a gente também no Instagram. Se você estiver vendo em outra plataforma, é só procurar por Gui da Imagética que vocês também vão achar, ou Guilherme Paiva, fisioterapeuta. Foi um grande prazer ter vocês aqui, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite e aprendam mais sobre fisioterapia com todos aqueles profissionais que a gente tiver por aqui. Grande abraço e até breve.